bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ana Lu e no vídeo de hoje, gente, eu tava tão ansiosa pra fazer. Na verdade, eu fiz ontem, só que eu perdi o vídeo. Então, eu estou gravando de novo. Dessa vez vai dar certo. Vamos lá. Vou responder caixinha de perguntas que eu recebi no Instagram. Lá no Instagram, a gente acaba ficando um pouco limitado por conta do story. O story é 1 minuto só. Aqui eu posso falar, posso destrinchar mais os conteúdos. E assim você consegue entender muito melhor. Então, sem mais enrolações, vamos começar, porque tem coisa pra falar hoje, tá? Fiz suco de amora. O que posso utilizar para substituir um arroz no almoço? Uma troca inteligente. Gente, pra quem não sabe, o arroz é só uma fonte de carboidrato. Principalmente quando a gente fala do arroz branco, ele não tem muitos nutrientes. Então, é literalmente uma fonte de carboidrato como qualquer outra. Ou seja, pão francês, pão integral, os pães da vida, pão sírio, pão de hambúrguer, todos os pães que você pensar, tapioca, mandioca, batata, farinha de arroz, aveia, farinha de aveia. Vou deixar uma tabelinha aqui do lado com algumas equivalências para vocês entenderem mais ou menos como fazer essas trocas. Muitas pessoas não gostam de jantar, mas gostam de fazer um lanche. Então, por exemplo, você pode fazer um hambúrguer ali sem deixar faltar a proteína, usando patinho moído, pão de hambúrguer, vegetais, que é o principal, e fica equivalente a um jantar, por exemplo. Consumir 3 gramas de proteína no Booking é muito? Acredito que seja 3 gramas por quilo de peso, né? Assim, não tem necessidade nenhuma, por quê? Para otimizar a hipertrofia, o ideal é que a gente fique entre 1,8 a 2,2 gramas por quilo de peso. Então, acima disso, a gente não tem benefícios para a hipertrofia. Significa que é errado consumir? Não. Mas é aquilo, você não vai estar otimizando o processo de hipertrofia. Às vezes era muito melhor você pegar esse excesso de proteína e consumir mais de carboidrato, você vai conseguir fazer uma dieta mais barata, ter mais energia, mais performance, ficar consumindo um monte de proteína sem necessidade, assim. Eu faria então, eu reduziria essa proteína. Preciso aumentar a dieta, a quantidade de carbo. Quanto aumentar de uma vez? Não tem uma quantidade certa, assim, de carboidrato, de calorias para aumentar. Mas assim, se você aumenta 100 calorias de uma semana para outra, é muito pouco, você nem vai ver diferença no seu corpo. O mínimo do mínimo, assim, costuma ser 300 calorias. Você pode aumentar isso de carboidrato ou de carboidrato e gordura, mas como você está querendo de carboidrato, você vai pegar 300 calorias, dividir por 4, porque cada grama de carboidrato tem 4 calorias, vai dar umas 75 gramas de carboidrato. Isso seria o mínimo, mas óbvio, isso é muito individual, depende de como o corpo da pessoa responde. Surgiu a ideia de postar o cotidiano da vida fitness. Quem não sabe, eu tive transtorno alimentar, então logo quando eu comecei a postar minha rotina foi principalmente para motivar outras pessoas e também me motivar um pouco a me recuperar do transtorno alimentar, continuar treinando, me alimentando saudável, buscando ter prazer nisso tudo, sabe? E nessa minha jornada eu conheci pessoas maravilhosas que fizeram toda a diferença no meu processo. A Nath Vilas, que foi uma delas, ela também teve transtorno alimentar. Então, da mesma forma como ela foi inspiração para mim, eu queria ser inspiração para outras pessoas também e poder ajudar várias outras pessoas com o conhecimento que eu tinha. Já passei cada perrengue desnecessário, digamos assim. Já fiz dieta muito restritiva, já treinei 3, 4 horas no dia achando que era isso que ia me dar um corpo bonito. Eu frustrei em muitas coisas. Eu gosto de enxergar essa minha trajetória como um repertório para ajudar mais pessoas. Porque várias meninas vêm falar comigo sobre isso e, gente, eu consigo sentir exatamente o que aquela menina tá sentindo, sabe? E é muito louco isso. Então, a minha maior motivação para ter começado a postar minha rotina aqui foi justamente inspirar e motivar pessoas a serem melhores a cada dia e trabalharem em si mesmas, porque eu vejo esse estilo de vida muito como isso, sabe? Você está trabalhando em você mesmo e não só um corpo, porque na verdade o corpo você vai ver que é só reflexo de tudo aquilo que você faz. Já vou puxar o gancho para essa pergunta. Desde quando você tem uma vida ativa? Eu comecei a treinar em 2018 com o objetivo de perder peso. Seguinte, já contei essa história melhor lá no meu Instagram, mas vou passar resumidamente aqui com vocês. Eu sempre fui uma criança muito magra, praticava muitos esportes. Só que quando eu entrei no ensino médio, começou aqueles rolezinhos, saía pra beber, comecei a beber. Esse foi o meu maior erro.
parei de me exercitar, fiquei sedentária, não comia direito, acabei ganhando bastante peso e eu era uma pessoa totalmente infeliz, eu tinha depressão, enfim. Lá eu contei tudo nos mínimos detalhes. Na academia, com o objetivo principalmente de mudar a minha realidade, cuidar um pouco mais de mim. Minha mãe também foi uma puta inspiração pra mim, minha mãe treina desde que eu me entendo por gente, ela sempre falava: Ana Luísa, entra na academia, começa a se alimentar melhor. Então, mãe, muito obrigada por isso. Então eu entrei com esse objetivo de perder peso e ser uma pessoa mais saudável, sabe? Cuidar um pouco mais de mim. Por isso que eu vejo isso muito como um autocuidado hoje em dia. Em 2020 eu sofri acidente, fiquei sem treinar, aí teve a pandemia, aí as academias fecharam, aí a academia abre, aí eu voltei pra academia, entrei no CrossFit, saí do CrossFit, fiz natação, fiz yoga. Tive transtorno alimentar, como eu falei. E hoje em dia tô só na musculação mesmo e, enfim, é basicamente isso. E durante todo esse processo foram muitos aprendizados, muitos erros, muitos acertos, mas de certa forma eu tenho orgulho da minha história, sabe? Porque eu nunca fiz as coisas tentando. Porque eu sempre fiz as coisas tentando me encontrar e tentando ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que no fim das contas, esse estilo de vida é sobre isso, você ser uma pessoa melhor. Como fazer dieta sem dinheiro para Nutri e dieta? É a pergunta que eu mais recebo. Tudo, a gente tem que entender que a alimentação é uma coisa cara hoje em dia. Ponto. Mas pensa aqui comigo, não é muito melhor você investir numa coisa que vai render, que vai te dar saúde a longo prazo, do que uma coisa que seja mais barata e que não vai te dar saúde a longo prazo, não vai te dar qualidade de vida? Tem que pensar. E assim, quando a gente fala de fazer dieta, é o básico, gente. Eu fico vendo algumas pessoas falando, porque cozinha com azeite. Cara, você nem precisa usar azeite pra cozinhar, sabe? Óleo de soja é bem mais barato. Criou-se um mito de que fazer dieta, alimentação, é uma coisa muito mirabolante. Só que no fim das contas é o básico: arroz, feijão, uma boa fonte de proteína, frango, patinho, sobrecoxa também é uma boa fonte de proteína sem a pele. O ovo ultimamente tá um pouquinho caro, mas o ovo também é uma ótima fonte de proteína. Frutas, vegetais, isso é o básico. O que você conseguir além disso, ótimo, mas tendo isso, você já consegue fazer uma dieta. E como eu monto a minha dieta sem um nutricionista? Algumas mudanças que você pode fazer tendo noção de alimentos. Por exemplo, meu objetivo é perder peso, então vou priorizar aqueles alimentos que têm menos calorias para conseguir atingir um déficit calórico, consumir menos calorias do que o meu corpo gasta. Dessa forma eu vou estar obrigando o meu corpo a retirar energia da gordura do meu corpo. Com isso eu vou emagrecer. Optar por alimentos com menos calorias, alimentos mais volumosos, mais fibras para você se sentir saciado, uma quantidade de proteína ao longo do dia. São pequenas estratégias assim que funcionam e vai te ajudar a perder peso a longo prazo. Se o meu objetivo é o ganho de massa muscular, aí você faz o contrário. Óbvio, você não vai retirar todas as fibras da sua dieta. Você vai continuar consumindo vegetais, frutas, isso é muito importante para sua saúde, para o seu intestino e para você conseguir absorver os alimentos, tá? Muita gente faz isso, é o maior erro de quem tá em fase de ganhos. Priorizar também ter uma boa alimentação, não ficar comendo um monte de besteira só porque, então eu tenho que consumir muitas calorias, então... Não, caloria não é tudo igual. O jeito que você absorve um prato de arroz, frangos, vegetais é diferente do jeito que você absorve uma pizza, tá? Então, para quem tá em fase de ganho de massa muscular, dá preferência para os alimentos mais densos em calorias. Refeições líquidas, suco, ajuda muito. Se vocês quiserem, depois eu posso destrinchar um pouco melhor essa questão de bulking, cutting, enfim. Eu tenho pouca proteína no bulking. Posso almoçar e jantar arroz puro? Um mito muito grande é de que todas as refeições precisam ter proteína. E isso é mentira, porque isso depende muito também de quantas refeições você faz no seu dia. Qual que é o mais comum? Dividir a proteína do dia em 4 refeições. Eu, Ana Lu, manteria a proteína no almoço e no jantar, porque almoço e jantar geralmente são refeições mais completas. Então, geralmente tem ali um feijãozinho, vegetais. E essa composição da refeição com proteína, fibras,
ajuda você a não ter picos de glicemia, porque o arroz ele é uma fonte de carboidrato de rápida absorção. Você vai dar aquele pico de glicose no sangue, vai liberar uma boa quantidade de insulina. Não é interessante para o bulking, porque você pode prejudicar a sua sensibilidade à insulina. Se você tem uma sensibilidade à insulina ruim, você tende a captar menos energia para o músculo, mais para o tecido adiposo. Com isso, a longo prazo, acumular mais gordura. Eu manteria a proteína nessas principais refeições, principalmente nas refeições que costumam ter bastante quantidade de carboidrato, pensando nessa insulina a longo prazo. Se eu fosse tirar proteína de alguma refeição, eu tiraria de um lanche. Um lanchinho mais simples assim, ou um pré-treino, que aí essa questão das proteínas não vai fazer tanta diferença. Tenho fome de manhã, mas preciso comer 6, 10 e 15. Solução? O primeiro passo já foi dado, que é o que? Você tem horários para comer. Deu a hora? Come com fome ou sem fome. Mas o que você pode fazer é refeições líquidas, fazer shake com leite, banana, pasta de amendoim, aveia, usa farinha de arroz. Ou então coisas mais pastosas, por exemplo, mingau. Inclusive já tem receita do meu mingau aqui. São coisas mais fáceis de comer, que você não precisa mastigar, sabe? E por hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. E se você quer mandar sua pergunta para eu responder aqui, já me segue lá no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo. Acompanhar por lá, porque lá eu posto tudo da minha... E não deixe de me acompanhar por lá, porque lá também tem muito conteúdo, tudo da minha rotina em tempo real. E é isso, até o próximo vídeo.